Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente tentando ajudar alguns alunos a resolver um problema da área de pneumática, tá? Dois alunos de uma universidade entraram em contato comigo, o Maílson e o André, que estavam com algumas dúvidas em relação ao exercício, se eu podia estar ajudando eles. E aí eu rapidamente auxiliei eles, e agora que estou mais tranquilo resolvi fazer um vídeo gravando mais tranquilamente o exercício, para que de repente pudesse ajudar outras pessoas, tá? Bem, basicamente o exercício era avançar e recuar um atuador de dupla ação através de dois métodos, onde eu tinha um método manual que poderia ser acionado de 4 pontos diferentes e um método automático, e eu tivesse condições de escolher qual método eu estaria utilizando. Além disso, esse exercício também pedia que o retorno fosse a uma velocidade mais rápida possível e que o avanço fosse uma velocidade controlada, e que o retorno desse atuador tivesse a possibilidade de ser temporizado, tá? Então, e uma outra restrição que tinha também é que utilizasse esses elementos que se encontram aqui na nossa tela. Bem, como que eu fiz aí para resolver? Coloquei o atuador, dupla ação, que vai ser manipulado. Peguei um elemento de comando, que no caso lá que foi dado para nós, as 5 duas vias. Como ele pediu que esse avanço tivesse uma velocidade controlada, eu coloquei na saída do ar aqui no atuador uma reguladora de fluxo, no sentido de regular a saída do ar, e essa reguladora de fluxo ligada à nossa válvula 5 duas vias, nosso elemento de comando. E para acelerar o retorno do atuador, a gente usou uma válvula de escape rápido para poder acelerar o tempo de liberação do ar para a atmosfera. Assim evita todo o percurso que ele tivesse que fazer para chegar até o escape aqui da válvula de comando. Assim automaticamente eu consigo acelerar o retorno dele, tá? Nossa válvula de escape rápido. Bem, uma parte da situação nós já temos aqui. Bem, a outra parte é que o retorno desse atuador aqui fosse temporizado. Então eu utilizei uma temporizadora, na qual a saída da temporizadora eu liguei aqui nessa pilotagem. Então só vai ser pilotada a válvula para retorno do atuador por um certo período. Nesse tipo de válvula eu costumo fazer a ligação de a entrada de pressão ligada à entrada de temporização, porque eu tenho a mesma pressão em ambos os lados para ser temporizada. Já tem aí a parte da temporização. Coloquei uma régua aqui em cima, na qual eu vou ter aí os elementos de sinais acionando para poder dar o retorno, Então eu usei o elemento rolete para que ele pudesse dar um sinal de retorno e automaticamente iniciar a temporização do retorno do atuador. Vamos puxar esses elementos para cá. Bem, em relação ao outro lado, ele pedia que fizesse um automático e um manual. O manual com 4 possibilidades de sinais, ou seja, a pessoa poder estar em 4 pontos diferentes para poder realizar esse sinal. Então eu coloquei aqui 4 válvulas 3 duas vias para poder acionar em pontos diferentes. E a válvula OU me auxiliou aí no sentido de poder estar conectando elas. Então eu coloquei duas nesta válvula,
coloquei duas aqui, ó, nesta válvula, e ambas coloquei nesta válvula aqui. Aí eu tenho os 4 elementos sinais manuais, né, conectados. Qualquer um desses pontos vai poder tranquilamente, né, pilotar a minha válvula para que o atuador avance. Então, basicamente, aí eu já tenho o meu sistema manual. Eu vou só aproximar um pouquinho mais, ou não, acho que não, acho que vai dar o espaço assim. Se não der, a gente arrasta para o outro lado. E pediria também um sistema automático. Acho que vou afastar essa para o lado de lá, hein? Vai ficar mais fácil, provavelmente tem mais espaço aqui. Isso. Bem, o que eu fiz? Para fazer um sistema automático, eu preciso que quando ele retorne, ele mesmo dê um sinal para ele impulsionar novamente. Só preciso controlar isso. Então eu peguei essa válvula 3 duas vias, coloquei de maneira que a saída dela pressurizasse a entrada dessa, e para que eu tivesse a conexão do automático com o manual, coloquei uma outra válvula O aqui para poder ter a saída de ambas controlando o elemento de comando. Uma coisa que eu achei estranho, que eu até acho que não passei para o pessoal, né, porque eu fiz rapidamente só para auxiliar eles, é que essa válvula ela ainda faltava montagem de alguma coisa, né, no esquema que eles vendaram para mim. Eu ainda colocaria o retorno, porque apesar da trava, se não tiver a mola, ela não volta, tá? Então, eu acredito que na apostila que eles mandaram para mim, houve algum erro de impressão e faltou essa mola aí, tá? Então eu estou colocando agora essa mola para já corrigir e para que vocês assistirem já tenham aí essa possibilidade de informar a gráfica ou o responsável para poder fazer essa correção. Bem, tem aí o nosso sistema automático. Eu notei que do conjunto faltou, ou melhor, sobrou este elemento ou, tá? Como aqui houve um erro no desenho, né, da apostila, eu acredito que talvez essa válvula esteja com erro. Por quê? Eu liguei desta forma aqui para ter uma condição de válvula E, porque eu não me deram nenhuma válvula E no exercício. E aí vem, como aqui há um erro de impressão, eu acredito que houve um erro aqui também. Eu acredito que essa válvula talvez não seja ou, ela seja uma válvula E. Seja uma válvula E. Porque, ao invés de eu usar esta técnica aqui para poder fazer o nosso circuito automático, eu poderia fazer essa aqui se tiver disponibilizado, que aí seria a mesma coisa que na outra. Aí eu teria uma saída aqui. Então acredito que talvez esse elemento, a apostila deve ter alguma impressão errada também, tá? Mas mesmo não tendo essa E, né, a gente usa o conceito dessa ligação linear, e aí ela funciona como uma lógica E e não temos problemas nenhum também com isso. Para poder separar o sistema automático do sistema manual, foi disponibilizada essa válvula aqui, que é uma válvula 5 3 vias, para que eu pudesse ter o centro com o circuito dispostorizado e as vias laterais, as posições laterais, possibilitando a separação de qual sistema de acionamento está sendo utilizado. Então, liguei um aqui no sistema manual, vou ligar os demais aqui, para a gente ter conectado, e o outro
no sistema automático. Vamos ligar nossa rede ar comprimida aqui na nossa unidade de conservação. E na unidade de conservação vamos estar conectando ela aqui no... Vou puxar um pouquinho mais para baixo. Isso. Aqui no sistema de manipulação desses elementos. Eu preciso pressurizar também esse elemento aqui, que faltou. Quando eu pressurizo esse elemento aqui, eu observo que talvez tenha faltado mais um elemento, né? É que eu estou falando, não sei se houve um erro na hora da impressão da apostila, né? Talvez precisaria dar um cuidado com isso. Porque isso aqui ele serve para poder separar o manual do automático. Mas eu estou tendo que fazer uma alimentação aqui, ó, daquela válvula, desta válvula de comando, né? E normalmente quando a gente tem essas alimentações aqui, a gente precisa de um bloco manifolder para poder fazer essa alimentação. Que normalmente ele costuma ser uma válvula 3 duas vias para poder fazer essa alimentação. Tá? Vamos fazer aqui, só para a gente ter lá exatamente como seria interessante estar. Eu vou até jogar um pouco para cima isso aqui, ó, para aproveitar mais o espaço. Estar montada. Vamos trazer aqui uma 3 duas. Ela costuma ser uma válvula deslizante conectada a um bloco manifold, e esse bloco manifold costuma ter N saídas para que eu pudesse alimentar tranquilamente aí todas as entradas que estão sendo necessária a alimentação. Então, no caso nosso aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Bem, essa seria para mim a melhor forma de montar esse exercício, tá? Com todas as possibilidades de erros que eu acredito talvez tenha sido cometido na hora de imprimir a apostila, né? Precisa ver direitinho o que aconteceu. Além dessa válvula, acredito piamente que ela é uma E, né? Mas não nos faz falta. A gente cria a lógica E da mesma forma aqui. Vamos só testar para poder visualizar como que ficou. Vamos dar um play e faz uma verificação, ó. Beleza, nenhum erro. Eu vou ligar a minha válvula de distribuição, ele pressuriza inicialmente. Vou posicionar essa válvula na posição do manual e aí eu posso testar o manual. Testou lá, foi, tá temporizando lá, voltou. Testar o outro, foi, ó, tá temporizando. Vamos lá, voltou. Vamos lá testar todos. Que aí testando todos a gente verifica se não tem nenhum erro de lógica que tenha cometido alguma gafe aí na hora da montagem. Apesar que a gente já enviou essa solução para os alunos, tá? Com algumas diferenças que eu comentei, né? Eu só mantive exatamente a estrutura que eles mandaram para mim, então seria interessante agora eles verificar essas possibilidades de erros que eu comentei e colocando aqui na situação do automático, né? Eu tenho aí que ela vai fazer de maneira automática esse avançar e recuar até o momento que alguém vier aqui e desacionar essa válvula. No que desacionar essa válvula, o circuito para e ela fica aguardando aí um novo sinal, tá? Só para aproveitar um pouquinho mais, né? Dá um stop aqui. Para temporizar aqui, eu cliquei 2 vezes e aí eu tenho todo uma janela onde eu posso dimensionar essa temporização. No caso aqui, para dar aquele tempo, coloquei aí em 20%. Na temporizadora também eu poderia fazer isso, até em 100%. Eu poderia colocar aí
uns 20% para que o avanço seja um pouco mais lento, tá? Então eu posso também fazer essas situações para que eu possa, olha lá, você viu o avanço? Está sendo bem mais lento porque eu temporizei, né? Eu usei o regulador de fluxo para restringir a saída do ar e aí fazendo com que o avanço tenha uma velocidade um pouco mais controlada, né? Depende da necessidade do circuito. Bem, o circuito está montado. O que eu faria ainda um pouquinho mais para deixar bem normatizado, ficar dentro da norma? Vamos buscar aqui uma ferramenta de texto. Cadê? Tá aqui, ó. Ferramenta de texto. Agora eu colocaria as tags, né, correspondentes. Algumas já estão, outras não. Por exemplo, no atuador aqui, ó. 1A1 é o primeiro atuador do circuito, né? Ou 1A. E a partir desse, a gente não faz a tag do elemento de comando, tá? Então vamos vir aqui para o elemento de comando. E a gente chama ela como sendo a primeira válvula do atuador 1. Então é 1V1. E a partir dessa a gente pode numerar aí da maneira que você seguir, né? Tenta seguir uma lógica. Eu costumo trazer aqui os lados de cá. Vamos botar tag em todos. Aqui também. E aqui também. Bem, se esse é 1V1, eu vou vir de cima para baixo fazendo esse aqui. Esse aqui é o 2V1. É a segunda válvula do atuador 1. 1V1, 2V1, 3V1. Epa, é isso. Não, minto. Ó, eu cometendo a gafe. 1V2 é a primeira válvula do atuador 1. Essa aqui é a segunda válvula do atuador 1. É sempre ao contrário. 1V3. 1V4. 1V5. 1V6. 1V7. Então é sempre ao contrário, ó. É a sétima válvula do atuador 1, tá? Vamos trazer para cá. Vou chamar essa aqui de 1V8. Essa aqui de baixo 1V9. E essa última aqui 1V10. Isso. Em relação aos elementos sinais, aqui eu já tenho a 1SI, 1S2. Em relação aos botões, né, os acionamentos manuais, né, que ele colocou como deslizante, eu costumo usar botão. Aqui seria S1 e os demais S2, S3 e S4, tá? O S é de start, então S2, S3, S4. Aqui embaixo, esses elementos costumam estar conectados a um circuito ou mais de um circuito. Então eles não têm uma nomenclatura relacionada diretamente a um único circuito. Então a nomenclatura dele costuma ser Z1 e Z2, tá? Então Z1, Z2, e no caso aqui da rede, se eu tenho uma rede P1 ou 1P, vai muito de cada um, né? A norma pede 1P. Se eu tiver duas redes, uma de 6 bar, outra de 12 bar, por exemplo, 1P, 2P e assim sucessivamente. Bem, agora está toda
pronta e normatizada, tá? O exercício que o Maílson e o André passaram para mim. Espero que esse exercício ajude vocês a solucionar outras dificuldades que tenham. E a gente fica aí aguardando aí uma próxima possibilidade de poder ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.